A paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Ficou meio assim, né? Meio mais ou menos. Como vocês estão? Depois de um momento de adoração maravilhoso aqui, como esse. Quem aqui está sentindo um pouco o ambiente mudar? Levanta a mão. Amém. Nós temos pessoas aqui que sabem discernir ambientes um pouquinho, né? A gente tem sentido o Espírito Santo nos guiar para um lugar, né? Um lugar que a gente nunca deveria ter saído, na verdade, né? O lugar da presença. O lugar da comunhão com o Espírito, com o Pai, com Deus. E esse foi o primeiro, foi o início de todas as coisas e vai ser o fim de todas as coisas. Nós vamos viver na presença. Nós vamos, de fato, experimentar a presença de Jesus. Nós vamos comer da presença no fim de todas as coisas. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre mais uma parte daquilo que o Senhor já tem revelado aqui nesses cultos. Todos nós fomos abençoados, né? Com a primeira palavra, com a segunda palavra. Mas eu quero aqui enfatizar, irmãos. Se puderem aumentar um pouquinho o microfone para mim, por favor. Obrigada, gente. Mas eu quero enfatizar aqui, irmãos, a importância de tudo que nós temos falado aqui. De tudo que o Senhor tem revelado a nós nesse tempo. Não é só uma série. Não é só palavras. Não é só revelações. É o Senhor direcionando a sua igreja. É o Senhor guiando a sua igreja. O que está acontecendo aqui não está acontecendo só aqui. Está acontecendo em vários lugares. Você pode pesquisar em igrejas que você admira. Eu conheço algumas, eu sigo, eu vejo as conferências, eu vejo as palavras e é praticamente a mesma coisa daquilo que o Senhor está fazendo. Então é na terra. É um trabalho do Espírito na terra. Então, fique ligado. Não deixe isso se perder. Não deixe as palavras que saírem daqui se perder. Nós estamos no fim das eras. O Senhor já está às portas. E Ele está buscando uma noiva madura. Uma noiva que ouve a sua voz e obedece. Uma noiva que escuta o noivo e obedece. Eu sei que existem muitas distrações nessa terra, nessa vida. O tempo todo a gente precisa estar voltando. O tempo todo a gente precisa estar voltando para o Senhor. Mas é isso. O que importa é que a gente não perca, sabe? Não perca a visitação, a glória, a presença dEle. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas, mas primeiramente, eu quero falar com vocês sobre o louvor como arma. O louvor como arma. E eu quero abrir a palavra com vocês em Abacuque 17, 19. Abacuque 17, 19. 3, 17, 19.
Acharam? Amém? Está escrito assim: o Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente. Peraí, tá certo? Não. Peraí, gente. Deixa eu botar aqui no celular. Abacuque 3:17 vai falar assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre do canto para instrumentos de cordas. Em todas as versões está escrito isso, né? Ao mestre do canto. O que eu quero conversar com vocês é que o louvor, a adoração, ela é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Ela é, na verdade, uma das armas mais poderosas, depois da oração, né? Óbvio. E a minha vida inteira, eu cresci num ambiente cristão. Eu já cresci num ambiente musical também. E a minha vida inteira eu soube que eu ia adorar o Senhor, que eu ia louvar o Senhor. As minhas irmãs cantavam, a minha avó também participava do coral, minha mãe também. E eu cresci nesse ambiente, né, de música, de adoração, de presença de Deus. E desde muito nova o Senhor me chamou para essa vertente, né, esse lado. Só que a gente vai crescendo, né, e a gente vai vendo que existe o lado musical, né, que às vezes nos pega, assim, nos puxa, aquele lado mais, digamos, profissional, né. E durante a minha vida inteira eu cresci nessa batalha emocional. O Espírito Santo sempre me puxando para um lugar de uma adoração diferenciada, de um louvor diferente. Eu nunca pude cantar diferente do que o Senhor tinha me mandado fazer. Eu me lembro diversas vezes de eu cair doente, de eu ficar com febre 40 graus, diversas vezes. Porque subiu no meu coração um sentimento que não agradava ao Senhor. Não agradava ao Senhor. Eu me lembro até hoje. Diversas vezes. E por diversos lugares, gente. Por eu ser muito nova e ser afinada, né, e tudo. As pessoas, logo, né? Não, põe a Karine para cantar, põe a Karine para fazer. E, gente, a gente é ser humano, né? A gente é carne. Eu era criança. Na verdade, eu comecei a achar que aquilo era legal, sabe? O orgulho subindo no coração de uma criança. E eu comecei a achar que aquilo era legal, e eu comecei começou a subir no meu coração sentimentos. E esses sentimentos não agradavam ao Senhor. Sentimentos como, só eu faço, só eu sei cantar, só eu sei fazer, só eu. Ou então, o orgulho mesmo. E desde muito nova, né, mãe? Minha mãe está aqui de prova. Minha mãe era o pivô, né? A usada por Deus. Eu caía de febre, ela vinha um espírito do meu lado, ela falava: o que aconteceu? O que você deixou subir no seu coração?
Me fala agora. E eu falava, mãe, eu me achei melhor que as minhas amiguinhas. Falava para ela. Eu achei que eu cantava melhor que elas. E diversas vezes eu subiu esse sentimento do meu coração. E eu pensava assim, se eu fizesse, seria melhor. Eu pensava desse jeito. E eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos. E o Espírito Santo já me ensinava ali. Você não vai ser isso. Você não vai fazer desse jeito. O teu louvor não é esse. O teu louvor é uma arma. A tua adoração não é para agradar ouvidos. Não é para impressionar ninguém. A tua adoração é uma arma. E desde muito nova, eu entendi isso no meu coração. E eu me coloquei nesse lugar de o que eu faço é do Senhor, o que eu tenho, o meu dom, tudo aquilo que eu sou é do Senhor e é para uma obra. É para algo que Ele está construindo, não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu dom, não tem a ver com a minha voz, não tem a ver com nada do que eu faça. Sim, porque Ele quer fazer. E porque Ele é digno. Então, o louvor, a adoração, a música, ela precisa ser para nós uma espada e um escudo. Ela precisa ser para nós um instrumento de Deus. Sabe quando você coloca um louvor na sua casa? Ou então quando você começa a entoar louvores ao Senhor na sua casa? Ou em qualquer situação que você estiver. Sabe, a adoração, ela precisa, na nossa cabeça, na nossa mente, ser, de fato, um instrumento na mão do Senhor. Não pode ser entretenimento. Não pode ser um motivo de vanglória. E, meus irmãos, a melhor coisa que o Senhor fez na minha vida foi me levar para esse lugar de obediência. Porque eu pude experimentar, num ambiente de adoração, muitas libertações. Aqui com o Ministério de Louvor. E em outros lugares também. Não só momentos de libertação nas vidas das pessoas, mas em libertações de ambientes hostis. Uma adoração atrelada à santidade, à purificação do nosso coração, ela é poderosíssima. Para destronar principados, potestades, derrubar reis que não foram instituídos pelo Senhor. Nossa adoração, ela é mais alta do que a gente imagina. E aqui em Abacuque, Abacuque está vivendo um período olha o contexto de que Abacuque está vivendo. Abacuque está vivendo a destruição de Jerusalém. O reino de Judá estava em decadência. A Babilônia iria invadir Judá, e ele estava num diálogo ali com o Senhor, tentando que isso não acontecesse. E Deus revela a ele que usará os babilônicos para disciplinar Israel. Então Abacuque, ele estava na mediação, ele estava pedindo ao Senhor, ele estava rogando ao Senhor aqui nesse momento, Senhor, por favor, não use os babilônicos. Para quê? E durante todo os capítulos, é ele com um diálogo com Deus. Pedindo. E no final de tudo,
ele entende que não teria como vencer. Quem poderia, né, contra a mão do Senhor? Quem pode contra a mão do Senhor? E aí ele canta esse hino, lá no final, ainda que a figueira não floresça. Mas eu quero ler com você um pouco antes. Ele fala assim. Deixa eu abrir aqui. Um pouco antes do 17. Aqui no versículo 8. Ele fala assim, Abacuque diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira e contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem, se contorcem. Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao furor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixa-os descobertos dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se, como se estivessem para devorar o pobre. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Mas eu ouvi isso, e o meu coração, o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir o som da tua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que ele está querendo dizer aqui, ele falou nos versículos anteriores, ele descreveu a fúria desse Deus que vem como um terror. Ele estava furioso com Israel, ele queria, sabe por quê? A fúria do Senhor sempre foi a presença. Ele sempre quis que a gente olhasse para ele, prestasse atenção nele. Israel fugia da presença. Israel se desviava, Israel olhava para os deuses, Israel se corrompia. E ele queria a atenção. Ele queria os olhares do povo. E o povo não olhava para ele. E por diversas vezes ele teve que usar outros povos para escravizar o seu povo, porque o seu povo não entendia o amor dele. Meus irmãos, desde o Éden, o Senhor ainda anseia ter comunhão com seus filhos. O Senhor ainda ama os seus filhos e Ele quer ter comunhão com seus filhos. E esse furor do Senhor era isso. Vocês me abandonam. Vocês me deixam. E Abacuque, nesse momento, ele faz uma canção ao Senhor. E eu acho tão bonito isso. Porque ele viu
o Senhor como nunca antes. Ele viu o Senhor furioso. Mas ele falou que ele ouviu, mas eu ouvi o Senhor. Eu ouvi a sua voz. E o meu íntimo se comoveu. Ao som da sua voz, os meus lábios tremem. As minhas pernas ficam bambas diante do poderoso Senhor. E aí ele levanta a mão e ele fala: ainda que a figueira não floresça, Senhor. Ainda que não haja fruto na vide, eu me alegro no Senhor. Ele estava prestes a ser, o povo dele estava prestes a ser pego pelos babilônicos. E ele estava dizendo: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, eu estou vendo esse Deus furioso, mas eu me alegro nele. Eu ainda me alegro nele. Ele é soberano, ele sabe o que está fazendo, ele vai por mim. Ele sabe o que está fazendo com o seu povo. Às vezes, meu querido, a gente enfrenta situações na nossa vida, enfermidades, ou brigas, ou coisas piores. E sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente murmura. E a gente fala: por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que eu, Senhor? Mas eu vou te dizer uma coisa: o Senhor é soberano. E, de fato, alguma coisa Ele quer nos ensinar. Ele nunca deixa os seus filhos passar por nada que Ele não tenha permitido. Nada. Eu não sei o que você possa estar passando, mas pergunte ao Senhor: Senhor, por que eu estou passando? Por que essa enfermidade? Para quê? E outra coisa, meu irmão, nesses momentos, é nessas horas que a gente precisa olhar para esse Deus e receber dele essa revelação, sabe? O Senhor, Ele é digno, independente do ambiente que você esteja e da sua situação. Não é porque você está sentindo alguma coisa, não é porque você está enfrentando alguma situação que você, de alguma forma, está livre para murmurar, para apontar o dedo para Deus e ficar se perguntando por quê. Faça como Abacuque, irmão. Levanta um altar de adoração ao Senhor. Abacuque enfrentou Deus, ele peitou Deus diversas vezes. Ele entrou em intercessão real por Israel. Mas o Senhor estava irredutível. Quando o Senhor está irredutível, meu irmão, é só levantando a mão e adorando. É só levantando a mão e adorando. Começa a adorar na sua casa, aí no momento que você estiver, com a dificuldade que você estiver, só levanta a mão e fala: Senhor, tá bom, me rendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegro no Senhor. Mesmo você não se alegrando, tá? Às vezes a gente não está alegre aqui dentro. Mas só da gente falar, esboçar: eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O teu espírito começa a levantar. Sabe? A tua alma começa a se estremecer. Você começa a se levantar e louvar ao Senhor. Meu irmão, Ele é digno. Entenda, Ele é digno. Ele é digno. E acabou. Isso basta. Isso basta. Ele é digno. Amém? Outro ponto, que agora é louvor em meio às guerras mesmo.
Vamos abrir a palavra do Senhor em... Peraí. Segunda Crônicas 20, no versículo 15 ao 22. Gente, a gente vai ler bastante hoje, tá? Eu não falei antes, mas nós vamos ler bastante. Para a gente poder compreender mais a fundo as histórias, né? Segunda Crônicas 20, versículo 15. Posso ler? Assim. Versículo. Fala assim: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro delas. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro vocês precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados. Não, nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começarem a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuram ver multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Vocês conseguiram entender mais ou menos a história? O poder que tem a adoração no meio de uma guerra espiritual, né? Uma batalha. Aqui eu coloquei alguns pontos que eu acredito que são semelhantes. Diversas vezes na palavra de Deus a gente vai ver o povo de Israel indo para a guerra e tem música no meio. Tem adoração, tem música, tem adoração e tem, sabe o quê? Como é que fala?
quando o Senhor direciona coisas proféticas, né? Atos proféticos. E tem atos proféticos. Sempre. E uma das coisas que o Senhor estabeleceu aqui nessa batalha do rei Josafá, ele disse: coloquem os adoradores na frente, os cantores na frente. Eles vão na frente, eles vão cantar e eles vão adorar o Senhor. E vocês vão ver a glória do Senhor e a vitória do Senhor. Primeiro, uma das coisas que Deus fala aqui, Ele fala: tomem posição. O que é posição na sua mente? Quando você está numa guerra, quando o chefe fala: tome posição, o que você faz? Sentido. Você se coloca numa posição de estou indo para a guerra. Estou me posicionando. Estou me preparando. Você se ergue, você se posiciona. Você se coloca de pé. Diversas vezes o Senhor fala para Ezequiel, né? Filho do homem, se ponha de pé. Eu não sei nem se Ezequiel estava de pé naquela hora, né? Mas diversas vezes, vocês já leram isso na palavra? Filho do homem, ponha-te de pé. Eu imagino que Jesus falava com ele como se fosse um general mesmo, né? E ele se colocava de pé mesmo, acredito, né? Mas existe um posicionamento espiritual dentro de nós. Nós somos seres espirituais. Aqui o Senhor está falando durante uma guerra, né, física, estava acontecendo fisicamente, mas nós enfrentamos guerras espirituais fortíssimas durante a vida inteira. E por diversas vezes o Senhor precisa falar para você: Elaine, se põe de pé. Elaine, se coloca de pé. Cadu, se coloca de pé. Se ergue. Diversas vezes o Senhor, na minha casa mesmo, às vezes o diabo, né, o inimigo está querendo vir perturbar nossa cabeça. E a gente começa a sentir o incômodo, né? E a primeira coisa que a gente começa a ver é ele querendo agir, né? Discussões, picuinhas, e não sei o que lá. Ou então, ele ataca o nosso emocional, né? No nosso dia a dia. Você começa a se sentir meio para baixo, você começa a se sentir meio mal, não sei o quê, começa a remoer da vida, não sei o que lá. Aí fica meio assim. E diversas vezes, gente, eu tive que pegar o controle, botar no YouTube, falar: Senhor, eu não tenho força agora, mas eu vou botar um louvor, e esse louvor vai me colocar de pé. E a primeira coisa que eu faço nesses momentos, eu abro o YouTube, coloco lá, Diante do Trono, DVD, Mais que Vencedor. Música, Mais que Vencedor. Aí a música é assim: você pensa que vai me fazer tropeçar, você pensa que vai me fazer cair, você não se cansa de me tentar, mas eu não me canso de te resistir. Você quer saber quem vai vencer? Te digo, maior é o que está em mim. Bem maior é o que está em mim. Quem vai retroceder é você, mas eu vou avançar e chegar ao fim. Coroa de vitória é o que vou receber, e no lago de fogo você vai. Em Jesus e vencedor, em Jesus. Alton. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus sou mais que vencedor. Ó o grito de guerra. Aí eu começo.
oh, 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 oh. Aí a outra. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É debaixo do teu pé. É debaixo do teu pé que ele vai esmagar Satanás. Então, quando ele vier, você tem que lembrar ele o fim dele. O fim dele é debaixo do teu pé. É debaixo dos nossos pés. Porque o Senhor Jesus nos garantiu a vitória. Em Cristo, nós temos a vitória. Se fosse por nós mesmos, nós não teríamos. Mas em Cristo, nós temos a vitória. Então, toda vez que Ele quer se levantar, meu filho, a irmã do coque surge dentro de mim. Existe, tá? A irmã do coque está aqui. Ela se esconde assim um pouquinho. Mas quando o diabo está tentando muito, me levanta assim, tá me irritando. Eu sou, gente, eu sou da paz. Da paz. Todo mundo sabe aqui, né? Eu sou da paz, mas quando o diabo tenta... Teve um dia que o Senhor estava falando comigo, me dando um direcionamento de orar pelo meu querido esposo, né? Querido marido, as esposas aqui, cadê? As esposas cheias do Espírito Santo. Aí o Senhor, eu estava tendo uma visão assim, uma visão, sabe? De vez em quando eu estava lavando a louça, eu tinha uma visão de orando e ungindo a cabeça dele. Toda hora vinha essa visão na minha cabeça. Falei, Senhor, tu está querendo, né? Está querendo. Só que o meu lado, temperamento mais fleumático, às vezes o Senhor tem que falar um pouquinho mais, assim, umas 3, 4 vezes, assim. Aí, gente, é triste. Mas aí teve um dia que eu percebi a névoa, assim, na mente, assim, na cabeça dele. Eu vi a névoa. E aí eu deitei na cama, botei a mão na cabeça dele e comecei. E aí o Espírito Santo começou a me dar muita coisa. E eu comecei a orar. Falei, tu não vai se levantar aqui, não. Tu não vai se levantar. Não vai. Às vezes a gente precisa entender o nosso posicionamento espiritual. E eu não cantei, não, tá? Poderia ter cantado. Mas existe um posicionamento que é necessário dentro da gente, de um soldado, de um guerreiro, de alguém que não dorme, sabe? De alguém que ouve a voz de Deus e obedece. Às vezes a gente está vendo o nosso irmão vivendo uma vida, né? E você está vendo que ele vai cair, está vendo que vai dar ruim. E você não se levanta. Você não se posiciona. Principalmente nós, mulheres, né, esposas, a gente precisa se levantar. A gente precisa orar para os nossos maridos. Eles são o nosso cabeça. Sabe? E nesse momento existe um posicionamento que o exército deveria ter e os cantores deveriam ter. Eles deveriam se posicionar em obediência. Sabe, a sua obediência à voz de Deus não é em vão. Não é em vão. Quando você vê alguma coisa, quando o Espírito Santo te direcionar a fazer alguma coisa, irmão, se posiciona e vai. Às vezes vai sentir medo, tu vai sentir vontade de fugir. Às vezes Deus vai pedir umas coisas doidas para você, né, Lorena? A Lorena está rindo. Às vezes Deus vai pedir umas coisas doidas para você, assim, meio... Senhor, mas eu não faço essas coisas. E você vai ter que fazer. Sabe por quê? Porque existe uma batalha diária pela nossa adoração. Diária. O inimigo, ele quer roubar a tua adoração o tempo todo. Ele quer roubar o nosso foco o tempo todo.
ele coloca ídolos na nossa frente o tempo todo. Qualquer coisa pode virar um ídolo na minha vida, na sua vida. Existe uma batalha invisível acontecendo. Efésios, se eu não me engano, vai falar sobre os sofismas. Sofisma é uns enganos, as mentiras do diabo. Ele vai colocando mentiras para se levantar contra a obediência de Cristo. E contra o conhecimento de Cristo. O que o inimigo não quer é que você conheça Cristo. O inimigo não quer que você conheça a Deus. E aí ele começa a colocar coisas, começa a colocar distrações, começa a colocar, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Começa a colocar coisa em engodos, sabe? Te emaranhar num lugar. Que às vezes até esse microfone vira Deus. Até a tua liderança vira Deus. E te rouba, nos rouba, sabe, da presença. Daquilo que não deveríamos ser roubados, de conhecer a Cristo e o poder. A palavra diz que a eternidade é conhecê-lo. Se a eternidade é conhecê-lo, que dirá aqui, irmãos? Que dirá aqui? A gente não precisa desse púlpito para conhecer a Deus. Você só precisa da sua Bíblia e do Espírito Santo. É disso que você precisa. Você não precisa desse microfone, você não precisa de nada. Isso tudo que nós fazemos aqui é porque nós somos uma comunidade de fé. E nós estamos aqui conferindo o que o Senhor está fazendo. Espiritualmente, nós estamos conferindo o que o Senhor está fazendo na terra. E testificando aqui. Mas a gente não precisa. A gente precisa do Senhor, do Espírito Santo. Outro ponto aqui, que eu vejo muita semelhança, é os ornamentos sagrados que eles usavam, que aponta para uma separação, uma pureza, representava a santificação, a importância da santificação e da pureza. Por que a santificação e a pureza? Né? O vestir era isso, né? Representava isso. Porque era o que diferenciava eles dos outros, né? Às vezes só de você denominar, coloca tal pessoa. Não, eles eram diferentes, eles eram separados. Eles usavam roupas diferentes. Eles tinham como é que fala? A função diferenciada. Então, para que essa função acontecesse, para que o propósito de Deus acontecesse, eles precisavam se posicionar diferentes, serem diferentes, se purificarem. Eles não podiam ser contaminados com esse mundo, com as coisas desse mundo. Por isso a roupa diferente. E em Gideão, quem lembra da história de Gideão? Quem lembra da história de Gideão? Quem conhece a história? Gideão, ele tinha 32 soldados, né? Caiu tanto, o Espírito Santo, o Senhor Deus tirou, separou tanto que caiu para 300. O Senhor, ele foi colocando empecilhos mesmo. Não, esse aqui, se fizer desse jeito não pode, se fizer daquele jeito não pode. Se pegar a água de uma forma, não pode. E eles eram cortados. Depois vocês vão ler lá, vai ler tua Bíblia em nome de Jesus. Vai ler a história. Mas caiu, sabe? Caiu para 300 soldados. O que Gideão ia fazer com 300 soldados? De 32 mil. Por quê? Porque para a obra que o Senhor queria fazer, para que eles vencessem
Precisaria de uma separação, precisaria de pessoas específicas, pessoas diferentes, pessoas santificadas. Meu irmão, a sua separação, a sua santificação não é em vão. As batalhas que você está vivendo, elas necessitam da tua purificação diária, da tua limpeza. O Espírito Santo não pode agir nas nossas vidas se a gente não se lavar continuamente. Porque a gente precisa se lavar para ouvi-lo melhor, para obedecê-lo melhor, para escutar melhor o direcionamento dele. E eu percebo isso, sabe? Nas guerras, as batalhas que nós precisamos vencer. Outra coisa, que eles davam graças. Eles tinham um hino, né? Que eles deveriam cantar. Eles cantaram uma canção. E eles davam graças. Isso aponta para uma adoração que crê, que tem fé. Sabe, é muito fácil a gente cantar depois da vitória. Muito fácil. Mas é muito difícil você cantar antes, ou cantar durante a tua tribulação, crendo que o final das coisas vai ser diferente. O louvor, ele experimenta a nossa fé. O louvor, ele nos educa na nossa fé. Às vezes você está passando por uma situação e nesse momento você precisa da fagulha da fé, né? Você precisa acreditar que aquilo, a vitória vai vir. Mas às vezes você fica sem fé, você se esmorece. Sabe, o louvor, ele precisa estar continuamente na nossa boca, para que a gente lembre dos feitos do Senhor, de quem Ele é para nós, das coisas que Ele fez e do seu poder, para que o nosso coração se encha de fé. E aí o Senhor dá um comando, canta essa canção. Canta antes da vitória. Sabe, o Senhor, Ele gosta de pessoas cheias de fé. Ele ama pessoas de fé. Eu me lembro daquela história do centurião, né? E aí o centurião diz, não, Senhor, só uma palavra tua vai fazer a filha, né? Meu servo, vai fazer meu servo ser curado. Só uma palavra tua, não precisa ir lá. Fala daí. Eu creio na tua palavra. O que nos falta às vezes é isso, sabe? Fala, Senhor. Eu creio no que o Senhor vai fazer. Eu acredito. Eu não preciso que o Senhor me prove nada. Eu não preciso que o Senhor argumente comigo nada. Eu só preciso de uma palavra. Uma palavra tua, Senhor. E eu me movo. E eu faço. Então, queridos, a nossa adoração, ela precisa, o nosso louvor a Deus precisa estar exatamente nesses momentos. Nesses momentos de guerra, nesses momentos de crise, nesses momentos de dor. Não porque a gente quer, mas porque Ele é digno. Porque Ele é digno. E nós vamos experimentar a vitória do Senhor. Nós vamos experimentar a graça do Senhor sobre nós. E falando um pouco sobre Gideão também, uma das coisas que
que aconteceu diferente da guerra de Josafá, eles cantaram mesmo, adoraram o Senhor. Em Gideão foi diferente, foi um grito de guerra. Foi um grito. E o Senhor disse para eles tocarem as trombetas, erguer a tocha, né? E gritar pelo Senhor e por Gideão. Tocar a trombeta, gritar pelo Senhor e por Gideão e erguer as tochas. Esse tocar da trombeta, a trombeta faz um som, né? Não sei se é esse som, mas ela faz um som, né? E o erguer da tocha fala de uma prontidão, sabe? De estar pronto, de estar queimando. Sabe? De estar de pé. E o grito pelo Senhor e por Gideão fala do porquê nós fazemos o que fazemos. Sempre é pelo Senhor. Sempre será pelo Senhor. Sempre será o Senhor no centro. O Senhor como o primeiro. Então, meu irmão, obedeça. Sabe, nos momentos de batalha, de guerra, obedeça ao Senhor, ouça o Senhor. Nos momentos de crise, experimente adorar o Senhor sem ter respostas. Experimente adorar ao Senhor sem ter direcionamentos. Você já experimentou isso? Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou falar. Mas eu ergo a minha mão e eu adoro o Senhor. Sabe, enquanto eu estava estudando, preparando, o Senhor me lembrou muito as mães, né? As mamães que ficam em casa com seus filhos. As mães, as esposas que ficam aí o dia inteiro em casa, às vezes, cuidando da família, cuidando da casa. E eu comecei a me lembrar da minha infância, né, com a minha mãe. A minha mãe, ela é, eu acho que, um dos exemplos mais fiéis daquilo que a gente está falando aqui hoje. De uma adoração em meio ao caos, né? Não é glória para ela nem nada, mas é um ensinamento que eu quero deixar também aqui para a igreja. Eu, diversas vezes, ouvi a minha mãe cantar, adorar o Senhor. Diversas vezes, né, Mateus? Diversas vezes. A gente poderia estar comendo arroz e feijão. Angu com sal, às vezes sem sal. Passando pela adversidade. Mas ela estava cantando. Eu me lembro diversas vezes de eu estar brincando ou fazendo qualquer outra coisa e ela cantar: estamos em tempos de guerra. Né? Como é que é? Nosso general. Essas músicas eu conheço porque ela cantava. É isso aí. Eu não lembro direito da letra. Aí, às vezes, ela cantava também. Leão de Judá, Leão de Judá. Ou então, qualquer outra música de adoração. E eu tenho essas lembranças no meu coração. Então, eu fui inserida num lugar de adoração, porque ela ergueu um altar de adoração na minha casa, na nossa casa. Eu sou fruto, não só do ventre dela, mas a minha vida espiritual é fruto de
altar erguido. Minhas irmãs, agora falando para as mães, nós temos uma responsabilidade, não só de preparar a próxima geração, mas eles precisam ver um altar erguido na nossa casa. Eles precisam experimentar da presença de Deus na nossa casa. Eles precisam não só ver as mãos levantadas, mas eles precisam ver a gente de joelhos. Eles precisam ver a gente chorando na presença de Deus. Eles precisam olhar e falar assim, mamãe, o que é isso? E querer aquilo que a gente está vivendo. Eles precisam experimentar esse ambiente. Sabe por quê? A próxima geração, meus irmãos, se já está difícil para nós, na nossa geração, que dirá a próxima? A gente precisa preparar essas crianças que estão nascendo, sabe, num ambiente de pura presença de Deus, de glória de Deus. A gente tem uma responsabilidade como mães, sabe, como esposas, como filhas de Deus, de colocar um pouquinho, sabe, do nosso coração, tirar do nosso coração e colocar na próxima geração. Falar, olha só, o meu chão é o teto de vocês. Sabe? A gente precisa tirar de dentro. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente erguer um altar. O louvor precisa estar continuamente. E eu não falo só de rádio ligado o dia inteiro. Porque rádio ligado o dia inteiro não é adoração. Música ligada o dia inteiro não é adoração. Eu falo de um altar. Altar é sacrifício. Sacrifício de louvor ao Senhor. Então, às vezes você está em casa, coloca uma adoração, sabe? Levanta as mãos na sua sala. Tire um tempo. Às vezes a gente não tem tempo. Algumas mães, às vezes, não tem tempo, né? De fazer algumas coisas. Mas, irmãs, arranja um tempo aí. Pega uma adoração, começa lá a adorar o Senhor. Fala, Senhor, eu ergo um altar aqui. Sabe, eu ergo um altar no meu coração. Eu ergo um altar na minha casa, na minha vida. Comece a sentir o ambiente sendo tomado pela glória de Deus. Comece a ver o ambiente ser tomado pela presença de Deus. E você vai ver a diferença. A próxima geração já é diferente. Né? Eles já estão vindo diferente. Mas existe uma responsabilidade em nós, para nós, de prepará-los para a vinda do Senhor, prepará-los para viver uma vida que agrade a Deus. Amém? E eu queria falar também sobre uma batalha invisível que aconteceu com Paulo e Silas. Até agora nós vimos batalhas mesmo, né, físicas, que aconteceram com o povo de Israel. Mas aconteceu uma batalha espiritual com Paulo e Silas. Quem lembra da história da prisão? Né? Eu vou contextualizar aqui. Paulo e Silas encontraram uma mulher. Ela tinha um espírito de adivinhação. E ela trabalhava com isso. As pessoas pagavam. Ela tinha donos, né, que trabalhavam também. Ela, na verdade, trabalhava para esses homens, esses dois homens. E ela adivinhava, né, fazia ali a adivinhação das pessoas e tal. E as pessoas pagavam. Então, aquilo ali era um comércio
espiritual do mal, né? E Paulo expulsa esse demônio da vida dela. Só que aí ele sofre uma retaliação, um contra-ataque. Esse demônio é expulso, os donos dela ficam com raiva dele, né? E com a raiva que eles tiveram, eles tramaram um plano para pegar Paulo e Silas e levá-los para a prisão. E não só tramaram esse plano de levá-los para a prisão, mas eles foram espancados, açoitados, eles foram em carne viva para a prisão, presos. E nesse contexto, Paulo e Silas começam a cantar louvores ao Senhor, dentro da prisão. Eu acho que na cabeça de Paulo e Silas, ele passou assim, bom, essa batalha aqui não é minha. Eu já expulsei o demônio, eu não tenho nada a ver com isso. Estou na prisão? Estou. Mas essa batalha não é minha mais. E eles começam a cantar louvores ao Senhor, E, de repente, acontece um terremoto, as prisões são abertas, e eles conseguem ser salvos e saírem de lá. Como é que fala? Pela graça do Senhor, né? E, nesse momento, a gente começa a entender como que a batalha espiritual, sabe? Como que o louvor, ele atua numa atmosfera, numa dimensão que a gente não compreende. Como que a adoração, o louvor, ele toca o coração de Deus de formas que a gente ainda não acessou, em dimensões que a gente ainda não entendeu. Paulo e Silas, eles poderiam ter ficado presos ali, mas eles tinham coisas a fazer. Eles tinham um propósito, um plano a cumprir. Eles não estavam cantando só por cantar. Eles estavam cantando porque eles sabiam que aquilo era uma arma. E que eles não tinham mais o que fazer. Não era mais sobre eles. Não era mais sobre o que eles poderiam fazer, mas era o que o Senhor faria. Então, tu pensa, nesse momento, eles precisavam tomar uma direção, né? Eles precisavam fazer alguma coisa. E eles não fizeram. Eles precisavam agir de alguma forma, mas eles não podiam e não conseguiriam sem o Senhor. Então eles começam a cantar e adorar e a levantar um altar de adoração ao Senhor. E aquelas prisões são abertas. Como eu já falei com vocês, a presença de Deus, ela derruba reis, príncipes, destrona principados e potestades. Não existe nada que fique diante da presença de Deus. Sabe aquilo que nós estamos experimentando aqui como igreja? Essa atmosfera, essa glória de Deus, ela pode aumentar. E ela pode atingir o bairro, ela pode atingir a nossa localidade inteira. Ela pode atingir o prefeito. Porque não existe barreiras para a presença de Deus. Nós que colocamos barreiras. E quando a gente começa a colocar a presença de Deus no centro da nossa pregação, no centro da nossa vida, no centro do nosso louvor, Ele de fato se assenta no nosso louvor. Ele de fato se coloca dentro. E Ele começa a derrubar. Ele vai derrubando tudo que não
pode coexistir com ele. Enfermidades, doenças, tudo que não pode coexistir, que não faz parte da natureza de Deus, não pode existir do lado dele. Existe a história que está escrita, eu não vou me estender muito também, em 1 Samuel 5. Primeira Samuel 5. Vamos abrir lá? Rapidinho. Quando a arca vai para o templo de Dagon, né? O que acontece aqui? A arca foi posta no templo de Dagon. E de madrugada, a arca foi posta lá. E no dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída diante da arca, diante da presença. E aí, eles foram, levantaram a estátua. Ergueram ela de novo. No dia seguinte, estava pior do que antes. Ela estava caída no chão, com as cabeças cortadas. Fora, o povo estava sendo assolado por doenças diversas. Diversas doenças na pele, no corpo. Era como a arca era como como é que fala? É uma arma biológica, era quase isso. Você pensa? Era quase radioativa. Então, eu quero que vocês comecem a imaginar o tamanho, né, do nosso Deus. E a grandeza dele. Nada pode coexistir. Nenhum ídolo, nenhum Deus, ele não aceita. Nada fica de pé diante dele. Nada fica de pé diante do nosso Deus. E a arca foi posta lá, e depois ela foi mandada para outro lugar, e outro lugar também sofria. E eles ficavam desesperados, até que eles falaram, manda essa arca para o povo deles, em nome de Jesus. Volta para lá, ninguém aguenta mais. Porque a presença de Deus nas mãos erradas é morte na certa, querido. A presença de Deus precisa estar no lugar, junto com o seu povo, né? Dentro do seu povo, para que a gente consiga desfrutar das suas bênçãos. Na verdade, o povo de Israel era um povo escolhido. Eles foram escolhidos por Deus. Então, tinha que estar lá com eles. Então, eu quero que você pense, sabe? Quando você está adorando ao Senhor, quando você está levantando um altar de adoração aqui, como igreja, ou na sua casa, ou em qualquer lugar, no seu trabalho, não existe nada que fique diante da presença de Deus. Nenhum espírito, nenhuma potestade, nenhum rei, nada. Ele é soberano, ele é o primeiro. Então, quando a gente declara a soberania dele nesses ambientes da presença, a gente pode experimentar, de fato, a soberania dele naquele ambiente. Você vai começar a ver, vocês líderes de célula,
Você vai começar a experimentar sinais. Sinais da presença de Deus. Geralmente começa manifestação de demônios. A manifestação de demônios, às vezes, não acontece só quando a pessoa fica, né? O que já aconteceu comigo da pessoa sempre passar mal. A pessoa sempre passava mal na nossa célula ali. E ela começava a passar mal. E aí a gente teve que discernir, né? Falar, não, a presença de Deus está agindo aqui, então. Em nome de Jesus. Vai sair. Né? Então, gente, em qualquer lugar, qualquer ambiente, principalmente, eu estou falando das células, porque é algo que é muito importante. Que não só haja crescimento numérico, mas que as pessoas saiam de lá transformadas, libertas. Às vezes, a gente está cantando só por cantar ali, adorar o Senhor. Mas, sabe, ouça o Senhor, o direcionamento. Ouça o direcionamento do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer? Às vezes você vai precisar cantar um louvor diferente. Louvor de sangue. Declarar o sangue de Jesus. Declarar a vitória do Senhor. Sabe, ser direcionado por Deus para que as vidas sejam salvas e libertas de fato. Não só caminhem para um lugar, mas que o interior delas seja liberto para que elas possam conhecer a Cristo, para que elas possam andar com Cristo, para que elas possam, de fato, viver uma plenitude na presença de Deus. Ser plenas, ser cheias na presença de Deus. Então, querido, nesses ambientes, principalmente os ministros de louvor, né? Você não é um cantor, querido. Você não é um cantor. Você não é um músico. Você é um soldado. Eu sou um soldado. Você precisa erguer um altar. Trazer a presença. Para que a presença revele o que está escondido. O que está oculto nas vidas. O que precisa de transformação. A presença é a luz, né? A luz que vai iluminar a escuridão de fato. E que vai fazer com que as pessoas saiam do lugar de escuridão que elas estão. Amém? Agora eu quero entrar num outro ponto, rapidinho também, para terminar. Eu falando um pouco aqui, né? Sobre a nossa missão e a adoração profética. Quero falar um pouco sobre a adoração profética, bem rápido aqui com vocês. Em Apocalipse 19:10, vai falar. Não precisa abrir, eu falo aqui. Esse aqui é João, tá? Falando. Prostrei-me diante dos seus pés para o adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A adoração profética, a tua adoração profética, ela precisa dar testemunho de Cristo. A nossa adoração não pode ser aquela que agora falando de uma adoração de coração, não só o louvor, né, uma adoração mesmo. A nossa adoração não pode ser aquela profética que sai dando CPF, né? Vem, eu tenho uma revelação para sua vida. Vem que eu tenho algo para você, uma profecia.
Mas não. A palavra está dizendo aqui que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a adoração, essa adoração profética, ela precisa testemunhar Cristo. Ela precisa colocar Cristo no centro. Trazer Cristo para o centro. Eu não ia falar sobre isso, mas ontem o Espírito Santo me incomodou. E eu coloquei aqui. Uma adoração profética é aquela que é centralizada em Cristo. E que testemunha as suas obras. Uma adoração que é limpa dos falsos deuses. Uma adoração onde Cristo é o único, o primeiro e o centro. Uma adoração que não dá só testemunho da sua vida, a vida de Cristo na terra, mas ela dá testemunho também da sua vinda. E fala assim: então eu quero falar com vocês, essa adoração profética é um tipo de adoração do fim dos tempos. Eu vou entrar num ponto um pouco diferente aqui agora. Nós falamos sobre louvor, né? Agora a gente vai falar sobre adoração. Adoração, você sabe o que é. É você e Deus. Né? E o Senhor falou comigo algo, que Ele está levantando um povo para esse tempo, para um tempo diferente. Uma adoração para o fim dos tempos. Um povo separado, um povo diferente. Um outro tipo de adoração. Um outro tipo de... Como é que eu posso explicar? De queimar. E essa adoração... ela está muito baseada naquilo que João Batista fez. Naquilo que João Batista carregava. Quem conhece João Batista? O profeta João Batista, né? E a palavra vai dizer em Malaquias 4:5, né? Ela fala assim: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. E em Lucas 1, versículo 17, fala assim: e irá adiante do Senhor o espírito e o poder de Elias, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos seus filhos aos pais, converter-os à obediência, à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E todos nós sabemos que Jesus deu testemunho de João, falando que João era esse Elias que viria. Meus irmãos, aquilo que estava sobre João não acabou em João. Ela se estende para nós até hoje. E eu realmente acredito que o Senhor está levantando, nesse tempo, uma adoração diferente. Uma adoração que prepara o caminho para a vinda do Senhor. Talvez você esteja sentindo esse ímpeto no seu coração. Uma vontade diferente, de ser diferente. De agir diferente. Sabe, João, ele vivia no deserto, ele comia gafanhoto. João, ele era meio... Para esse mundo, ele não era normal. E sabe o que eu vejo? Eu vejo o Senhor levantando essas pessoas. Pessoas que não são normais.
Você já percebeu isso? Você olha para ela assim, mas que entrega é essa? Que devoção é essa? Tu se pergunta assim, para que tanto? Pessoas que estão se desviando desse evangelho fácil. Esse evangelho da porta larga. Pessoas que estão entrando por uma porta estreitíssima em Deus. Mas que elas estão batendo na porta, sabe? Elas estão intercedendo por nós. E eu realmente creio que essa igreja vai ser diferente. A nossa adoração, o nosso louvor, centralizado em Cristo, vai ser diferente. Nós estamos entrando numa outra dimensão, num outro tempo. E eu quero especificar aqui algumas coisas. Jesus fala que João era esse Elias. Eu quero mostrar para vocês o ministério de Elias e tudo aquilo que aconteceu, e contrapondo ali o ministério de João, e você vai ver muitas semelhanças. O que eu quero dizer aqui é o que nós carregamos. É o que você carrega. É o que nós carregamos. Eu quero especificar aqui as características dessa unção. Uma delas é o chamado ao arrependimento. Elias confrontou Israel a se arrepender. Eu sinto o Espírito Santo usando pessoas nesse tempo, gritando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Nessa igreja, sabe, eu vejo os profetas, nossos profetas intercessores, eles se levantando. Quando eles falarem assim: igreja, se arrependa, vamos passar um período de arrependimento, de oração, de contrição. Sabe, não é em vão não, querido. É para uma obra, um propósito maior do que nós. Maior do que essa igreja. É algo que o Espírito Santo está gerando na igreja. E Elias foi essa pessoa que confrontou Israel e chamou Israel ao arrependimento. Nós precisamos ser essas pessoas que não só chamam, mas se arrependem, se quebrantam. Outra característica é a pureza, a santidade, uma conversão genuína. Outra característica é a restauração da verdadeira adoração. No Monte Carmelo, Elias restaura o altar do Senhor. Elias restaurou o altar do Senhor. Restaurou a adoração de Israel. E existe um ímpeto, eu não sei se você está reparando isso, né? O Espírito Santo está nos guiando a voltar, a erguer esse altar, a colocar ele no centro. Fala de restaurar a centralidade de Cristo, restaurar a oração, restaurar a palavra, um retorno às Escrituras. Eu não sei se vocês estão sabendo, eu acho que a maioria está sabendo aqui da sala de oração, que está acontecendo. Foi algo também totalmente guiado pelo Espírito Santo. Essa sala de oração, irmãos, não é em vão. O Senhor tem um propósito com isso. Sabe qual é o propósito? Fazer a gente voltar a olhar para Ele. Fazer a gente voltar a olhar para Cristo. Outra coisa é restaurar a palavra, as Escrituras. Meus irmãos, eu estava pensando esses dias. Quanto tempo faz, meu irmão? Eu quero que você pense. Quanto tempo faz que você, ao ler o texto, você chorou? Quanto tempo faz? Esses dias eu li o texto. Meu irmão, e eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Eu chorei pelo tamanho da revelação. Nos meus olhos, na minha vida.
Quanto tempo faz que você não pega a Bíblia e você olha o texto e você chora? Porque aquele texto tocou tua alma, tocou teu espírito, tirou as escamas dos teus olhos. Quanto tempo faz que nós não ouvimos a Deus? Sabe, estava sobre Elias e sobre João essa unção de trazer o povo para o lugar certo, trazer o povo para a glória, para a presença de Deus, para a revelação da palavra, para a revelação do Cristo através da palavra. Meu irmão, a revelação que você precisa não está só no teu pastor, está na tua leitura diária. Não é só naquele... Tem gente que me perdoa. É muito bom, sabe? Você ter um livro, né, com a pessoa escreveu ali e tudo, é maravilhoso. Mas, meu irmão, você experimentou estudar a Bíblia? Se debruçar em um livro, se debruçar, sabe? E você ficar ali, remoendo aquela palavra, e aquilo entrar dentro de você, e aquilo fazer você pensar diferente, fazer você mudar. Você começa a ser transformado pela palavra. Eu realmente acredito que o Senhor está levantando um povo que vai amar a palavra. E nós vamos voltar a estudar com amor e fervor a palavra de Deus. Nós vamos voltar a amar as Escrituras. Nós vamos voltar a crer nas Escrituras. Sabe por quê? A gente crê no coach, a gente crê no nosso terapeuta, a gente coloca, às vezes, até o terapeuta no centro. Esquece da palavra de Deus. Esquece do nosso Deus, querido. Até o terapeuta vira um ídolo. Até o nosso pastor vira um ídolo. Eu creio que nessa geração, na minha vida, na tua vida, nós vamos viver a centralidade da palavra de Deus. Nós vamos viver as Escrituras. Nós vamos voltar a amá-la, as Escrituras. Nada contra os terapeutas, tá, gente? Façam terapia. Até porque, olha o que a gente vai entender aqui. O converter do coração, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, é a restauração da família, das nossas emoções, é a restauração da nossa vida íntima, do nosso interior, a cura da alma, a cura dos relacionamentos. Os terapeutas são ferramentas nas mãos do Senhor. E olha que lindo o que a gente tem visto acontecer no mundo. Nunca se ouviu falar tanto sobre cura da alma. Nunca se ouviu falar tanto sobre terapia, sobre como é que fala? Voltar aos traumas. Nunca se ouviu falar tanto sobre isso. Até o mais leigo, até a pessoa que não entende da palavra de Deus, que não sabe nada, que não é crente às vezes, ele faz terapia, ele está se reconciliando. Então é uma coisa que o mundo inteiro está entrando. É algo que é uma obra do Espírito Santo que está acontecendo. Então, quando você vê um terapeuta agindo, entenda, ele é uma ferramenta, mas ele não pode ser o centro. Não pode ser o centro. O centro precisa ser Cristo, precisa ser o Senhor. Outra coisa que é característica do ministério de Elias e de João é o confronto à apostasia, falsos ensinos, idolatria, corrupção espiritual.
confrontar os falsos ensinos com a palavra de Deus. Elias confrontou Jezabel na cara dela. Confrontou esse espírito. Outra coisa, Elias falou a verdade mesmo diante da impopularidade e morte. Ou seja, coragem, convicção, fidelidade à verdade. Meus irmãos, eu realmente acredito que nós estamos entrando nesse tempo com a assunção, debaixo da assunção que esteve em João, que esteve sobre Elias. Esse tempo é um tempo de que o Senhor está nos levando. O Senhor está nos levando como igreja a um lugar de confronto dos falsos ídolos, a um lugar da centralidade de Cristo, da centralidade da palavra, da adoração devida ao Senhor. Eu creio que nós estamos nos levantando em espírito. Eu quero que você se coloque de pé. A nossa missão é preparar o caminho para a vinda do Senhor. Você não pode ser, eu não posso ser, nem você, um crente que só vem para a igreja para receber uma palavra e ir embora. Nós precisamos ser crentes, cristãos, íntegros, de verdade, nas nossas casas, erguendo altares de adoração ao Senhor. Onde nós estivermos, erguermos altares de adoração ao Senhor. Que a adoração não morra, mas que ela cresça. Que ela cresça e que esse altar se estabeleça nessa igreja. Eu oro, Senhor, por um povo que entende, que discerne a Tua palavra, que é guiado pelo Espírito, que ama as Escrituras, que se debruça, Senhor, por elas. Pessoas que amam o lugar de oração e não negociam o lugar de oração. E não é, Senhor, sobre uma oração religiosa, Senhor. Não é religiosidade, mas é revelação, entendimento, conhecimento. Senhor, nós oramos e nós declaramos e nós nos posicionamos como esse povo diferente. Esse povo que come diferente. Esse povo que pensa diferente. Esse povo, Senhor, que se veste diferente. Que fala diferente. Mas que está preparando o caminho do Senhor. Preparando o caminho para a volta do Senhor. Preparando a terra para a vinda dEle. Apressando e esperando com integridade, com pureza, com santidade, erguendo as bandeiras, erguendo as tochas, estendendo a espada e o escudo.
Um povo, Senhor, que está se levantando numa adoração diferente. Numa adoração que agrada o Senhor. A adoração que agrada ao Senhor. A adoração que apressa a tua vinda. A adoração que apressa a tua vinda, Senhor. Que a nossa vida apresse a tua vinda. Que nós andemos em tanta integridade, em tanta piedade, Senhor, diante dos teus olhos, a ponto do Senhor olhar e dizer: eu preciso descer e estar com o meu povo. Eu preciso tabernacular com eles outra vez. Eu preciso descer. Eu preciso viver com o meu povo de novo. Senhor, faz de nós Joãos Batistas dessa geração. Faz de nós Elias nessa geração. Oh, Senhor, que não negocia a pureza, que não negocia a santidade, a adoração, que adora somente a Ti. Faz de nós, faz de nós, faz de nós. Nos leva a esse lugar, Senhor. Nos leva a esse lugar. Esse lugar que o Senhor deseja que nós estejamos. Oh, Senhor. Vamos lá, igreja, comece a erguer a sua voz. Vamos encher essa igreja com a atmosfera da glória de Deus. Nós queremos, Senhor, trazer o Senhor para o centro de novo. Nós queremos voltar os nossos olhos para Ti, Jesus. Nós queremos olhar para o Cristo que foi crucificado e morto. Nós queremos nos apaixonar por Ele outra vez. Nós queremos nos apaixonar por Ti, Jesus. Pelos Teus olhos de amor. Nós não queremos, Senhor, não, a teologia da prosperidade. Nós não queremos outras teologias. Nós queremos Cristo. Nós queremos a Tua pessoa revelada a nós. Nós queremos queimar de amor por Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entrar nesse lugar como igreja, a amar o lugar da Tua presença, a ser, Senhor, descortinado a nós, Senhor, revelada a Tua face. Nós cremos, Senhor, que a resposta para esse mundo é os filhos se levantarem. Mas como, Senhor, nós vamos nos levantar
na nossa filiação, se nós não conhecemos o nosso Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender a nossa identidade, a compreender, Senhor, a nossa filiação em Ti. Vamos lá, igreja, não pare de adorar o Senhor. Não pare de adorar o Senhor. Eu quero ver a sua beleza. Eu quero ver a sua beleza. Que a adoração cresça. Que o altar se estabeleça. Que o incenso suba. Adoração cresça, que o altar se estabeleça, que o incenso suba. Peça isso a Ele. Agradável, agradável a Ti, que na sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, que na sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, que na sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, que na sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. Sala do trono, você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. Adorado, o preferido e esperado, tu és amado, és adorado, o preferido e esperado, tu és amado, és adorado, o preferido e esperado, tu és amado, és adorado, o preferido e esperado, tu és amado, és adorado, o preferido e esperado, tu és amado, és adorado, o preferido, que na sala do trono você encontra aqui
2 Pedro vai dizer assim, 2 Pedro 3, no versículo 10 fala: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão como grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Uma vez que assim tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor. A sua adoração, ela apressa a vinda do Senhor. A sua adoração íntegra, piedosa, pura, centralizada, ela apressa o dia do Senhor. Quem não quer que Ele venha morar na terra com a gente logo? Quem não quer que Ele nos busque logo? Quem não quer viver com Deus, com o Senhor? Um lugar onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte. Eu quero estar com o Senhor. Então eu apresso a sua vinda. Eu espero nele, mas eu apresso a sua vinda. A minha adoração apressa a sua vinda, Senhor. Então eu me dou mais, eu me nego mais, eu me coloco mais no segundo plano. Eu me desfaço, eu me nego, eu esmurro a minha carne, eu me reduzo, eu me coloco na porta estreita, porque eu quero ver o Senhor, eu quero experimentar a sua presença viva, eu quero estar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero adorá-lo na sua face. Batiza-nos com uma paixão, Senhor, uma paixão radical, uma paixão radical, um amor feroz, furioso por Ti, pela Tua presença. Oh Senhor, nós oramos, batiza-nos com fogo que queima nos ossos, assim como foi com Jeremias. Batiza-nos com uma paixão feroz, furiosa, um amor que não nos deixa cair no pecado, um amor que foge do pecado. Oh Senhor, o Mateus orou aqui mais cedo por fome. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, uma mão na sua cabeça e uma no seu estômago. Nós cremos profeticamente, o Senhor vai nos batizar com fome, fome no nosso dia a dia, na nossa casa, fome por Deus e pela revelação. Você vai começar a sentir um incômodo santo, puro. Ele vai começar a derrubar seus ídolos. Ele vai começar a derrubar um por um,
a pornografia, a glutonaria, a preguiça, a inveja, o ciúme, tudo que se opõe ao Deus, que se opõe ao conhecimento de Cristo, sofismas, mentalidade escrava. O Senhor vai começar a te dar uma mentalidade de filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E você vai começar a se ver diferente. Você vai começar a olhar diferente. Você vai começar a ter uma fome nova. Você que vive no pecado, você vai começar a se incomodar. Você vai falar: eu preciso agradar o Senhor, eu preciso agradar o Senhor. Porque você vai ter uma revelação dEle e da sua beleza. E você não vai conseguir amar outro Deus a não ser o seu Deus. Você não vai conseguir disputar o trono que só pertence a Ele. Só pertence a um. Ó Senhor, nos batiza com fome e sede, fome e sede, fome e sede, fome e sede, fome e sede pela Tua presença. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Cristo nos basta, Cristo nos basta, suficiente, vida aqui. Cristo nos basta, Cristo nos basta, Ele nos basta, é suficiente pra vida aqui. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Só as vozes declaram: tens o olhar, tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tu tens o meu olhar. Só as vozes. Toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. De novo. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha
pra vida aqui. Cristo nos basta, é suficiente pra vida aqui. Cristo nos basta, Cristo nos basta, é suficiente pra vida aqui. Cristo nos basta, Cristo nos basta, é suficiente.